Vamos dar início ao painel número 8, o último do dia do nosso congresso. A doutora Maria Estela Basso deve estar chegando, ela deve estar com problema de trânsito, e muitos têm voo, então não vamos atrasar mais, a gente já está um pouquinho, meia hora na frente. Então, na mesa já está um dos palestrantes, que é o doutor Vilfrido Fernandes, de Zacarias Fernandes, e o nosso coordenador, doutor Carlos André Cavalcante, da Møller IP Brasil. Por favor, Carlos. Boa tarde. Eu gostaria de dar início a esse último e não menos importante painel do Congresso. Primeiro, queria comunicar que o nosso moderador, Dr. José Tinoco Soares, ele não pôde comparecer porque está com uma forte gripe e aí foi recomendação médica não estar num ambiente com muitas pessoas e com ar-condicionado. Então, eu vou fazer a função também de moderador. A doutora Maristela deve estar chegando e vamos iniciar, então. Ela deve chegar logo, logo. As novas tecnologias de informação, em especial a internet, facilitaram o acesso e a troca de informação e de bens protegidos pela propriedade intelectual, muitas vezes sem a devida autorização ou mesmo conhecimento dos autores, gerando, além dos crimes contra a propriedade intelectual já bem conhecidos de todos nós, outros bem característicos deste meio de comunicação. O nosso painel tem o objetivo de levantar questões sobre a jurisdição, competência e impactos que esses crimes têm causado no direito da propriedade intelectual. E, para isso, contamos com a presença de dois renomados palestrantes, que são de amplo conhecimento de todos nós. Tenho certeza que as palestras vão ser de grande interesse para todos. Vou passar a ler o currículo resumido dos nossos palestrantes. Maristela Basso é advogada inscrita na OAB do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e Brasília, com experiência nos Estados Unidos, México, Canadá, Itália e Alemanha, assim como nos sistemas de solução de controvérsias do Mercosul, da OMC, Organização Mundial do Comércio. É sócia da Nelson Williams Associados, responsável pelo núcleo de Direito Internacional, Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Arbitragem. É professora de Direito Internacional e Direito Comparado da Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, doutora em Direito Internacional, PhD e livre-docente, pós-doutora, pós-PhD em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Especialista em integração europeia, com título conferido pela Comissão Europeia da União Europeia, professora visitante convidada da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, Universidade de Roma, na Itália, Colégio do México, Instituto Max Planck, de Munique, na Alemanha, e no Antwerp, Instituto para a Unificação do Direito Privado, Roma, Itália. Foi vice-presidente da CAN-CCBC, de 2013 a 2015. Integra a lista de árbitros brasileiros do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul. Foi a primeira mulher nomeada a integrar a lista de árbitros e a primeira a julgar. Foi a árbitra brasileira na disputa entre Uruguai e Brasil sobre os pneus recauchutados. Integra a lista de painelistas, árbitros especialistas do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, OMC. Integra também várias instituições e câmaras arbitrais no Brasil e no exterior. É presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de São Paulo, Administração João Dória. É membro do Conselho da OAB-SP, é membro do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Recentemente recebeu do American Biological Institute a Golden Medal for her person, courage, commitment, success, excellence, virtue, spirit. Em 2011, seu nome foi incluído no Who's Who Legal, publicação internacional, como sendo a The First of Brazilian Leading Practitioners in the Field of Patents, Intellectual Property. Em 2015, seu nome foi incluído no Who's Who Legal, como sendo a The First Brazil's Leading Practitioners in the Field of Trademarks, International Intellectual Property. Em 2015, recebeu a Comenda Rosalba do Mercosul por sua atuação na formação e consolidação do bloco Honraria conferida pelo Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Em 2016, foi considerada a Practitioner of the Year of Intellectual Property pela
a AL Global Media, The Voice of Corporate Finance da Grã-Bretanha. Também, em 2016, foi novamente reconhecida pelo Who's Who Legal Brasil como Leading Practitioners in the Field of Trademarks and Intellectual Property. Reconhecido pelo Global Law Experts em 2019 como especialista em contratos internacionais, prêmio 2019. É comentarista de política, direito e relações internacionais do Jornal da Cultura, da TV Cultura. Dr. Vilfrido Fernandes é advogado, doutor em Direito, sócio fundador do Estúdio Zacarias e Fernandes, no Paraguai, ex-presidente da Federação Interamericana de Advogados, ex-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Paraguaia-Alemã, ex-membro do Tribunal Permanente da Revisão do Mercosul, árbitro de la Nation Arbitration Forum, com sede nos Estados Unidos, e da Câmara de Comércio de Bogotá, Colômbia, ex-presidente da Eurocâmara do Paraguai, delegado do Colégio de Advogados do Paraguai, ante vários eventos internacionais, professor titular de Direitos Intelectuais da Universidade Nacional de Asunción, Paraguai, autor de várias publicações na área do direito comparado, direito de integração e direitos intelectuais. Doutor Vilfrido, passo a palavra para o senhor. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Esse é um índice geral da minha apresentação. Vamos fazer uma introdução geral, vamos falar um pouco sobre níveis de responsabilidade e depois vamos fazer uma viagem o mais curta possível por a ruta do direito comparado e tentaremos fazer algumas conclusões em relação ao nosso tema. Essa é a primeira introdução, é o avanço grande da internet no mundo. Essas são as cifras que são autoexplicativas, não merecem comentário nenhum, verdade? E isso é uma prova de que a internet vai muito mais rápido que a evolução legislativa e que o direito em si. Esse é um grande desafio para todos nós. Só no ano 98 já tínhamos 99 milhões de páginas web. Hoje essa cifra se decuplicou. Aqui temos um exemplo de qual seria a influência prática dentro da área marcária do nosso tema. Porque infrações internacionais na área de internet podem ser com marcas, pode ser com um direito de autor, com muitos outros conceitos de propriedade intelectual e industrial. Mas na área marcária, eu diria que essas são as três áreas tradicionais de infrações pela internet hoje em dia. Ações clássicas como venda de produtos falsificados, phishing e a cyberocupação. E é por isso que hoje em dia, de parte das empresas, é necessário uma estratégia de proteção integral de uma marca que tenha como condição ultrapassar as fronteiras orgânicas a fim de alcançar as sinergias necessárias para que a marca possa ser efetivamente protegida. A problemática da internet, em 30 segundos, ausência de limites territoriais, grande facilidade para o anonimato e infrações que vão em aumento, tanto em quanto à natureza delas, como em escala muito mais que a escala industrial, tecnicamente falando. Então, hoje, nós nos perguntamos a quem processar, onde processar, e também as empresas se perguntam, em diferença aos 50 anos atrás, qual é o risco delas de ser processado, de ser um réu no exterior. Uma pergunta que 40 ou 50 anos atrás elas não se preocupavam, porque o mundo cambiou. Então, tudo isso representa um grande desafio para uma rama do direito, que é esse, o direito internacional privado. A internet talvez seja o maior desafio que, na história do direito internacional privado, essa rama do direito recebeu. E aqui estão algumas perguntas interrogantes que todo mundo sempre pergunta. Se perguntam os profissionais, se perguntam as empresas, se perguntam a parte acionante, a parte acionada, os doutrinários do direito. E esta é uma delas. Que tipo de atividade da internet é considerada para que impacte suficientemente o tribunal pertinente para que esse tribunal se possa declarar competente primeiro e logo determinar qual será a legislação aplicável?
E aqui, os novos grandes jogadores da internet. Antigamente, no direito internacional privado, só existiam dois sujeitos, que era a parte accionante, como se fala em espanhol, a parte demandante, e a parte accionada, o réu. Mas hoje, isso já não é suficiente. Aqui está, os jogadores na terceira linha, pero que na verdade são da primeira linha, os intermediários, as plataformas de internet, o ISP providers, eBay, Amazon, Alibaba, Google, Yahoo, Mercado Libre e tantos outros. Um exemplo, Google. Google ultimamente não tive muita sorte na União Europeia. E ela pegou uma multa, julho de 2018, 4,34 bilhões de euros, por abuso de posição dominante do mercado. E 2 anos atrás, pegou ainda uma multa de 2,4 bilhões de euros. E, em cima, tem investigações pendentes no seio da União Europeia. E aqui estão as possibilidades de direitos infringidos pela internet hoje em dia. Direito de autor, obviamente, marcas e domínios também, direito à própria imagem, direito do consumidor, direito à privacidade, direito a não ser incomodado. E talvez vocês me perguntem por que não incluía aí direito de patentes, porque isso é muito raro hoje em dia em termos de infração de casos práticos na internet. As duas áreas mais comuns são o direito de autor e as marcas. E aí está o tipo de infrações, já aplicadas no campo da internet: infração de marcas, direito de autor, free riding, desvio ilegal de clientela, violação de direito do consumidor, normas fiscais, normas aduaneiras ou alfandegárias e violação de normas de defesa de concorrência. E aqui começamos nossa viagem. Este é um resumo de muito interessantes aportes de colegas, amigos do mundo inteiro, que eu fiz trabalhar eles para vocês. Então, este é um aporte de um colega chinês, um colega amigo, o nome dele é Howard Zhang. Eu perguntei para ele muitas coisas para transmitir a vocês. E a primeira coisa que eu preciso salientar dentro do comentário dele é que na China, a regra geral na China para a determinação de jurisdição e lei aplicável em caso de internet são: primeira questão, se a atividade infratora ocorre na China ou se o caso estiver um mínimo de conexão com a China. E a segunda possibilidade, alternativa B, é se a parte demandada, o réu, está localizado na China. Ele planteia acá algumas questões que são muito práticas dentro e fora da internet, como o fato de não existir discovery na China, como o fato que as medidas cautelares, mesmo quando estejam disponíveis, é um custo muito alto, que na prática é dissuasivo. E também que o valor do dano, coitados os acionados, a parte autora em China, ¿verdad? Normalmente são entre 5 mil e 45 mil dólares, que praticamente é nada em relação ao valor do mercado chino, que talvez seja o mais grande do mundo. Mas não tudo é negativo na China. Hoje em dia, o Howard falou que existe um sistema um sistema de lista negra, por o qual os representantes legais em questão, de parte das empresas, podem ser constrangidos a ser proibidos a compra de passagens aéreas, de trem e de produtos em geral, inclusive produtos classificados como luxuosos. Então, como consequência disso, no mundo prático, eles se rindem pagando o valor do dano, mas o dano é muito pouco. Então, o valor dessa rendição, na prática, não é tão eficiente de parte da parte accionada. Esse é um aporte de um colega japonês, o Tomoya Kurokawa. Em primeiro lugar, ele salienta que, enquanto a nosso tema se refere, mesmo que o Japão seja um país altamente evoluído, não existe até hoje nenhuma legislação específica para infrações de propriedade intelectual no Japão. Então, eu perguntei para ele e dei para ele um cenário hipotético, que é este. E ele falou que se o produto for somente vendido, por exemplo, no mercado chinês, o direito japonês não seria aplicável dentro do contexto do conteúdo de uma infração na área de internet.
Mas se os produtos fossem importados ao mercado japonês ou tivessem algum grau de contato mínimo com o mercado japonês, como uma página web em idioma japonês ou usando a moeda yen do país do Japão, então sim, a lei deveria ser a lei japonesa. Japão, segundo Tomoya, é muito conservador ainda em quanto à responsabilidade civil e criminal dos intermediários, daqueles Google, Yahoo, Alibaba e outros, verdade? Então, por regra geral, no Japão ainda é uma prática quase 100% usual que esses intermediários ainda não têm nenhum tipo de responsabilidade no Japão. Que para mim foi uma surpresa, considerando que todos sabemos que o Japão é um país muito organizado e muito evoluído, inclusive em quanto a avanços legislativos em comparação, em função de direito comparado. E aqui está a Coreia. O Ho Yun-nam, que é um professor com muita experiência dentro desse campo da internet, ele falou que na Coreia o tema-chave para o tribunal se declarar competente e aplicar a lei coreana é se a questão estiver substancialmente ligada à Coreia e que a proteção dos direitos de propriedade intelectual pode ser governada, neste caso, pela lei onde tais direitos foram violados. Mas ainda na Coreia tampouco tem legislação específica para casos de internet. E aí vamos mais para nossa região, os Estados Unidos. ¿Verdad? Este é um interessante aporte de um colega neoyorquino que também é especializado na área, o nome dele é George Nahichevansky, e ele falou para mim falou para todos vocês que o conceito ligado a nosso tema dentro dos Estados Unidos, seja na legislação americana ou seja no common law americano, é esse, o personal jurisdiction que eles falam, jurisdição pessoal, que é basada nesta interação que ele explica acá. E na seguinte slide, ele me forneceu muitos casos muito interessantes que eu só vou resumir para vocês 2 ou 3 deles. Em primeiro lugar, o primeiro caso, que é um caso pioneiro nos Estados Unidos, que era Minnesota, o estado versus Great Guy Resorts. A Granitec era uma sociedade de Nevada que tinha um site conhecido como WagerNet na internet. E esse WagerNet era mantido num servidor não localizado nos Estados Unidos, localizado em Belize, Centroamérica, e administrado por uma sociedade registrada em Belize. Então, o procurador-geral do estado de Minnesota, ele acionou contra essa empresa, alegando que essa website tinha conexão direta com o estado de Minnesota. E que resolveu o Tribunal de Apelação? Resolveu isto, que com base no fato de que o site poderia ser acessado por residentes de Minnesota e porque a parte havia direcionado sua publicidade a clientes nos Estados Unidos, incluindo estes residentes de Minnesota, os tribunais do estado de Minnesota eram competentes para entender este tipo de ação. E um segundo caso, que é Weber versus Jolly Hotels, que é um caso interessante porque em realidade involucra a internet em forma indireta, porque a parte accionante era um cidadão americano residente permanentemente no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Mas ele viajou à Itália de turismo e quando ficou num hotel da Itália, ele sofreu ferimentos físicos quando estava no local do hotel. Então, quando ele voltou para Nova Jersey, que americano gosta de acionar contra a mãe, a sogra, o vizinho, o amigo, o cachorro, todo mundo, verdade? Ele acionou contra o proprietário do hotel em Itália e tentou convencer o tribunal norte-americano de que o tribunal norte-americano de Nova Jersey era um foro competente para entender essa ação. Mas o tribunal não deu razão. O tribunal resolveu que a manutenção de um site como meramente por publicidade
era solo comparable con una publicidad en un National Magazine, una revista nacional, y por tanto no podía haber un elemento valioso o positivo para establecer a jurisdicção do Tribunal do Estado do Minnesota. E basou sua decisão em dois elementos, que o único contato com Nova Jersey, com o réu, era seu site, e as lesões, os ferimentos que essa pessoa tive, estando no hotel na Itália, não estavam relacionados ao site. Então, o tribunal se recusou a entender nessa causa. O Georges também me deu não só casos do direito americano, mas casos que involucram entidades americanas fora dos Estados Unidos. E ele me deu muitos, mas eu escolhi dois, verdade? Um caso que é o caso LG Berlin, que onde um tribunal alemão determinou que podia ser declarado competente sobre a parte accionada que estava localizada em Kansas City, somente basada no fato de que o site estava operando um nome de domínio que era acessível pela parte autora na Alemanha mesmo. Como o George me falou pelo telefone, quando eu perguntei para ele falou que essa sentença é uma sentença extremadamente liberal para o padrão norte-americano hoje em dia. E há um seguinte caso, que é o caso da Action Asia Publishing Taylor, onde este é um tribunal supremo de Hong Kong que também tentou exercer jurisdição sobre um provedor de serviços na Califórnia, mas lamentavelmente essa disputa foi resolvida prejudicialmente e não houve necessidade de a Corte Suprema de Hong Kong se pronunciar sobre esse tema. Segundo Georges, nos Estados Unidos, o conceito fundamental para determinar se um tribunal americano pode ter jurisdição e pode aplicar a sua lei em segundo término sobre um caso de uma infração internacional de internet é simplesmente questão prática de um teste evolutivo, que é o teste do uso interativo versus usos passivos. E o que é um teste interativo no conceito dos americanos? E um teste interativo é que aquela que inclui comunicação online de ida e de volta, pero que promove um relacionamento comercial efetivo. Se esse contato de internet, mesmo que fosse ida e volta com o computer, com o host computer, não dá esse objetivo final, então a maioria dos tribunais americanos determina que o site é meramente passivo e que o tribunal americano não pode ser declarado competente para entender no caso. O caso Ben Susan também é um caso que o Georges me forneceu. Neste caso, Ben Susan era um restaurante sediado em Nova York, que acionou em Nova York contra um clube de mesmo nome, que usurpava supostamente o mesmo nome, mas que estava localizado no estado de Missouri. E este caso evidencia que o análise internacional, se fosse Estados Unidos vis-à-vis França, vis-à-vis Alemanha, o Japão, é o mesmo que se fosse Califórnia versus Nova York, Nevada versus Flórida. Não há, segundo George, diferença nenhuma hoje na legislação americana, nem a doutrina americana, nem a jurisprudência americana, em que tem que ser o mesmo critério. Para eles, se essa disputa envolve o estado de Califórnia e o estado de Nova York, é a mesma coisa que se envolvesse os Estados Unidos vis-à-vis ou versus Japão, Alemanha, Paraguai ou o Brasil. Basicamente, a conclusão que Georges me forneceu para transmitir a vocês é que é muito simples, porque a cultura jurídica é consequência da cultura prática anglosajona. E ele falou em 3 linhas o seguinte, que ausentes as transações comerciais concretadas no Estado Fórum, ou ausentes estas provas de que os residentes são o alvo da website, a distinção entre contato ativo, passivo e interativo se torna turva. Eu não sei se eu escolhi a palavra correta, mas turva para mim em espanhol significa gray line. É um caso dudoso, não é uma regra matemática que 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2. Então, esse depende, uma análise caso por caso, porque não é uma regra matemática.
E agora, eu vou calcular meu tempo, já quase vão 20 minutos, me quedam 12. Então, vamos para a Europa. Aí eu recebi um aporte de um amigo litigante reconhecido na Espanha, Oscar Garcia. E Oscar Garcia, basicamente, esta lâmina é um pouco longa, mas isso é se você quiser aprofundar na casa ou do escritório de vocês. Basicamente, o que Oscar disse é que na Europa, hoje em dia, e isso é válido tanto para a Espanha, Alemanha, Holanda, Suécia, ou qualquer país membro de país europeu, só tem duas alternativas enquanto a nosso tema se refere. Ou você escolhe a alternativa do foro do domicílio do requerido, não do requerente. Isso em Europa não pode ser. Essa alternativa A, foro do domicílio do requerido. Ou se não, escolhe esta, que já vem da época dos romanos, o Forum Delicti Committee, que é a localização do local onde ocorreu o dano. E como Oscar me explicou, o tema na internet, assim parece simples, mas determinar na internet onde é que ocorreu o dano, essa não é questão simples, é uma questão que requer de muitos fatos normativos, assim como fáticos, tanto para a parte acionante como para o juiz, que vai entender na causa. Aqui tem alguns casos que ele me forneceu, ¿verdad? Gatt versus Luke, o caso Hedjuk, que em particular eu achei muito interessante, que era um litígio relativo à violação de direitos sobre uma fotografia disponibilizada ao público através de uma página web, ¿verdad? E que o tribunal interpretou? O tribunal interpretou que o tribunal competente seria o tribunal do local onde as fotografias são colocadas online sem o consentimento do autor, que localiza o fato que gera o dano no lugar da sede das empresas responsáveis. E esses seriam os tribunais competentes, não só para julgar danos locais, sino que danos globais em termos gerais, que é uma novidade em função do direito comparado, essa parte dentro do seio da União Europeia. Estes são dois casos mais interessantes. A negociação que se trata de Winter Tiger, que exigiu que o direito de propriedade intelectual violado esteja registrado no estado em que foi infringido, para poder acudir a essa jurisdição em particular. Esta é um aporte de um amigo italiano que também é especializado na área, Massimo Sterpi. O Máximo é um pouco pessimista, porque o Máximo, para começar, fala que lutar contra fantasmas hoje na internet é uma luta sem sentido, porque é uma luta muito cara e muito ineficiente. E ele me deu um aporte interessante, que pelo menos a maioria das grandes marcas italianas, ele não falou do mundo, as marcas italianas não perseguem mais a pirateria de IP sobre a internet ou em relação à internet. É uma postura altamente negativa desse ponto de vista. Mas me deu um caso muito importante para compartilhar com vocês, que é um caso da Tribunal da Corte Europeia sobre a responsabilidade de intermediários com alegações de violação marcária. E esse caso é este. É L'Oréal versus eBay, que na verdade foi originado em um tribunal inglês. E a corte inglesa consultou, porque lá estão obrigados, dentro do seio da União Europeia, não é como o Mercosul, quando um juiz vai interpretar uma norma comunitária, tem a obrigação de recorrer à Corte Europeia de Justiça para que seja ela a que lhe dê a interpretação da norma, e o juiz requerente deve aplicar obrigatoriamente não o seu critério, mas o critério bem ou mal que fornece a Corte Europeia de Justiça. E esta é uma boa notícia. Aí o Máximo virou otimista, verdade? Porque nesse caso foi decretado que o eBay podia ser responsabilizado por atividade violadora realizada em sua plataforma de mercado online. Por quê? Dependendo de duas possibilidades. A alternativa A, que é esta, verdade? Que a eBay
tinha realizado um papel ativo na promoção ou venda desses produtos bancários ilegais, infratores, ou se a eBay tivesse ganhado conhecimento de fatos ou circunstâncias que deveriam ter-lhe posto de sobreaviso de que as ofertas para as vendas sejam ilegais e não tinha omitido agir rapidamente. Essa é uma característica quase igual que hoje em dia dá a legislação brasileira. E depois, este é um caso danês, que é da Dinamarca, Blomkix versus um cidadão dinamarquês, ¿verdad? Que é uma disputa que chegou à Corte Suprema de Dinamarca, e a Corte Suprema dinamarquesa encaminhou uma opinião consultiva ao Tribunal Europeu de Justiça. E o Tribunal Europeu de Justiça alegou que mesmo que fosse uma compra feita em um website que não tinha relação direta com Dinamarca nem com a Europa em termos gerais, ainda assim, dado que o Rolex era falsificado, poderia ter jurisdição, mesmo que seja um produto ilegal comprado para uso meramente individual e singular. Aí há mais colaborações que eu deixo com vocês por falta de tempo para aprofundar o tema, porque Máximo Terpin é uma personalidade dentro da área, não só dentro do contexto de Thales Centro do seio da União Europeia, é um colega nosso muito reconhecido, verdade? Agora entramos no Brasil. Na verdade é que eu não me queria meter em problemas, porque eu queria deixar esse tema para Maristela, mas Maristela não veio, então eu vou tentar de falar sobre o Brasil vindo de Paraguai, verdade? Aqui que eu sou para falar sobre o Brasil. Então eu também fui inteligente, verdade? Eu fiz nossos colegas trabalhar para vocês. Eu fiz nosso presidente Marcelo acá também trabalhar, e essa é a opinião do Marcelo. Se está errada, é Marcelo que tem que responder, não é o Wilfrido, verdade? Então o Marcelo salienta corretamente que, em primeiro lugar, já desde o tempo da jurisprudência do STJ, a parte autora poderia escolher o foro do domicílio ou do local de infração. E eu só quis salientar uma coisa: essa é uma característica muito peculiar do Brasil. Não ocorre em muitos países, porque normalmente a regra hoje em dia em outros países, incluindo a Europa, a União Europeia, é que você pode escolher entre o local da infração e o local da parte acionada, não da parte autora. Então, para o Brasil é um grande, na minha opinião, na minha modesta opinião, é um grande avanço que vocês pudessem acionar aqui, mesmo que o domicílio da parte acionada esteja na China, na Dinamarca, no Paraguai ou onde seja, verdade? E aqui o doutor Marcelo também ressalta a legislação do Marco Civil da Internet. E ele aclara muito bem que aí fechou a discussão, essa lei. E que essa lei distingue muito peculiarmente, para mim muito peculiarmente, na minha modesta opinião, entre servidores que só são provedores de conexão. Para mim seria conexão entre aspas. E aqueles que sejam provedor de aplicações de internet. Para este último, a regra é matemática hoje em dia, depois dessa lei. Tem que vir uma ordem judicial específica, que na minha opinião é uma grande desvantagem para uma parte autora no país latino-americano, e tem que vir a inação desse réu ou potencial réu dentro do período assinalado para não tomar as providências necessárias. Esse é no caso da legislação brasileira, no caso de servidores de aplicações de internet. Sin embargo, aqueles que são meramente provedores de conexão, que a mesma lei brasileira, Marcelo me estava ensinando hoje, tem a definição mesma, o que a lei entende por provedores de conexão e o que a lei entende por provedores de aplicações, que é muito singular, verdade? Eu não sei de nenhuma outra lei no mundo que tenha essa distinção.
Mas isso pode ser muito bem ou muito mal. Depende, isso é um tema para outra palestra posterior, verdade? Não acá. Então, vamos lá. Eu já quase que esgotei meu tempo. Vamos ver outra colaboração que é do estudo da Elizabeth Simpson, que também proveiu muitos casos muito interessantes para nós. Eu não vou ter tempo de explicar caso por caso, mas deixo esse PowerPoint para vocês, se quiserem aprofundar o tema. Eu perguntei para a Elizabeth e sua equipe de duas colegas mais, que eu cito o nome deles como testemunho de agradecimento no fim da minha apresentação. Elas dizem que elas acham que o legislador brasileiro, mesmo que pode ser criticado ou não, sempre tem estado muito atento às questões relativas aos direitos de propriedade intelectual na internet. E este é um exemplo. A recente promulgação da Lei de Proteção de Dados Pessoais. E aí também concorda com o Dr. Marcelo sobre essa distinção de que eu já falei, entre a responsabilidade do intermediário, que seja um mero provedor de conexão, e aqueles que são intermediários provedores de aplicações, que têm uma responsabilidade diferente, segundo a lei. São dois casos muito interessantes. Eu só vou falar sobre um, porque o tempo se acabou para mim, verdade? Que é o caso de Silveira Diana contra Iracema Marques Gil, onde o Tribunal de Primeira Instância consignou que a autora explora no mercado a marca orientada para o treinamento de animais. E esta é a resolução que para mim é muito interessante. E também, outro caso, que é este, o Citizen Watch Company, que também é muito interessante. Aí é o testemunho, meu agradecimento tanto para o Dr. Marcelo, que já falei, como a Elizabeth, a Natália Barzilai e a Sirlene Fernandes. E eu di para eles um cenário hipotético, que é este, verdade? Um pirata bancário do Paraguai vendia produtos falsificados na internet via Alibaba, sediada na China, e que os produtos falsificados eram produzidos na Coreia e o titular da marca afetada era do Brasil. Como é que se resolve no Brasil essas questões de jurisdição e legislação aplicável? E esta é a resposta clara e terminante delas, que já são coerentes com as explicações dadas por elas nos anteriores slides e também por o Dr. Marcelo. Então, essa é uma última colaboração. Eu fiz trabalhar o Dr. Marcelo, aí a gente do Dânima, e também esta é a colaboração do equipe da... posso ficar até amanhã? Ela me está ligando que eu devo continuar falando, não sei mais o que falar, verdade? Então, eu perguntei para Elizabeth, para compartilhar com vocês, a Gabriel Leonardo e a sua equipe, quais seriam os principais problemas, segundo a opinião deles, que nosso tema envolve. E eles foram muito claros, esses 4. Possíveis diferenças de amplitude, abrangência da proteção otorgada pelos países, dificuldade na identificação dos verdadeiros responsáveis pela infração, necessidade de criação ou de melhoria de ferramentas que possibilitem a adoção de medidas rápidas e eficazes dentro de nosso tema, e a dificuldade no enforcement de uma decisão judicial, especialmente se tiver que ocorrer em outra jurisdição. Porque a vantagem de vocês no Brasil, segundo eu vejo, é que vocês podem acionar aqui, considerando que o fato que a empresa acionante está sediada no Brasil. E o que você vai fazer com uma sentença? Tem que executar na China, no Japão, no Paraguai. E não é fácil, não. Essa é outra questão, que é uma questão prática, que é muitas vezes dissuasiva. Na minha opinião, dissuasiva em termos de escolher o foro do domicílio da parte acionante e não aquele do foro do domicílio da parte acionada, demandada, ou aquele foro onde o suposto infrator tinha bens, tinha grana, tinha patrimônio, que é uma questão prática que o advogado deve ter em consideração quando vai fazer o que os americanos chamam de forum shopping.
Ok, vamos lá. Então, acá estão outros 3 casos que os colegas do Casal Leonardo me forneceram. Eu vou falar sobre o segundo, que me parece muito interessante, que é Lucía Elena Silva Barros de Moreira versus Mercado Livre. Todo mundo conhece que é Mercado Livre. O que aconteceu nesse caso? Nossa amiga Lucía Elena ingressou com uma ação judicial contra Mercado Livre em virtude da disponibilização sem autorização de conteúdo de aulas por ela administradas. E a sentença de segunda instância peculiarmente confirmou a sentença de primeira instância e julgou o Mercado Livre responsável pela violação ocorrida, mesmo, e isto é muito interessante, mesmo que o Mercado Livre tinha providenciado a retirada das ofertas após ter sido notificado. Por quê? Porque o tribunal entendeu, descobriu, investigou que o Mercado Livre recebia um percentual de todas as transações ocorridas em sua plataforma e que por isso Mercado Livre se encontrava em posição de parte 100% interessada na concretização das operações de compra-venda online e por isso resolveu decretar a responsabilidade de Mercado Livre. A diferença entre o Brasil e a Argentina é que a Argentina não tem legislação específica, não tem uma lei, houve um projeto, mas não deu certo, que era algo parecido ao que o Brasil tem agora, que é o Marco Civil da internet. Então, na Argentina ainda, essa notificação da parte interessada, da parte cujo direito é violado, ainda pode ser uma notificação extrajudicial. Aqui, isso acabou quase em sua totalidade. Na Argentina ainda isso é possível. E uma coisa que, já que a minha amiga me falou que posso falar mais, que o Georges me aclarou quando me deu esses slides que eu mostrei para vocês, é que o conceito de informar a parte rea, a parte acionada, nos Estados Unidos é muito diferente ao conceito latino-americano que vem de França e que vem da Alemanha. Porque a cultura anglosajona é uma cultura privatística. Então, se eu aciono contra meu amigo Carlos nos Estados Unidos, eu posso levar a notificação para ele, posso designar um advogado júnior do meu escritório, posso contratar um service process, que são uma companhia pequena que fazem esse tipo de trabalho de notificação à parte acionante, ou posso enviar a minha secretária. Se eu fizesse isso no Paraguai, isso seria um crime, porque é uma usurpação de funções públicas. Porque no Paraguai, eu acho que na Argentina e no Brasil, quando eu aciono contra o Carlos, cada tribunal tem uma pessoa especializada em realizar essas notificações. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você pode notificar e a única coisa que o tribunal deve julgar no momento de você apresentar o conteúdo, onde a notificação foi instrumentada, ele tem que julgar se essa forma, caso por caso, foi ou não foi apropriada. Esse é o direito americano, é um direito prático. A cultura anglosajona tem muitas coisas negativas, mas a principal virtude dele é o praticismo. É o único país onde eu conheço onde essa norma é ainda respeitada, que a mesma parte, o advogado ou a parte acionada pode notificar a parte demandada e existe, obviamente, um controle do tribunal competente para examinar se essa forma foi ou não foi válida, se viola ou não o direito de defesa, se viola ou não o princípio do devido processo. Então, vamos lá. Aqui, o mais importante para mim é salientar na Argentina o que eu já falei. Aí colaboraram comigo 2 colegas, que são também muito reconhecidos, o Sérgio Elman e o Ariel Manoff. Esta é uma colaboração em particular do Sérgio. E Sérgio acá é muito claro. Ele fala que na Argentina não tem ainda regras específicas legislativas. Então, o assunto acá é caso por caso,
uma situação 100% jurisprudencial. Mas mesmo assim, não existe nenhum segredo, porque os critérios que usa o juiz argentino para determinar, dentro do nosso tema, se ele pode ou não se declarar como competente, são coisas que existem na Coreia, no Japão, na Lua ou no Paraguai, que são estes. Que são exemplos, não é como diz, esta não é uma exemplificação taxativa, é meramente enunciativa. Exemplo, se o demandante tinha utilizado um domínio geográfico .ar, se hubiese usado o idioma espanhol, se hubiese usado a moeda nacional, ou se a oferta estivesse dirigida especificamente ao mercado argentino ou qualquer outra circunstância que demonstre um grau de conexão com um país. E esse grau de conexão não é nada novo, é só que o modo de determinar é um novo, porque esse grau de conexão já foi ensinado pelos grandes doutrinadores originários de direito internacional privado 150 anos atrás, como Werner Goldsmith e Ramon Silva Alonso. Mas a novidade é que a internet fornece novos desafios, porque tem que ser novos critérios para aplicar essa regra que já é centenária. O grau de conexão, a conectividade. E, enfim, aí estão alguns casos, Taringa, YouTube, Kevana. Kevana era um site que permitia a distribuição gratuita na internet desse tipo de obras intelectuais, especialmente obras audiovisuais. E acá, a Câmara Nacional de Apelação revogou, modificou a resolução da primeira instância que tinha indeferido o pedido. Essa também é uma resolução de corte liberal para padrão argentino. E vamos finalmente, para deixar vocês em paz, vamos para o Chile, que Chile também é um país muito evoluído para padrão latino-americano, mas lamentavelmente ainda não tem, segundo nosso amigo Juan Pablo Egaña, não tem regras específicas ainda, que sejam de ordem legislativa. Então, tampouco existe nenhum segredo. Os tribunais chilenos, segundo ele, sempre vai considerar a possibilidade, dentro do nosso tema, de tornar-se ou não o tribunal chileno competente, se existe um mínimo de interação ou de conectividade com o caso em particular em relação ao país ou ao mercado chileno. E aí vamos com as nossas conclusões, que são só 6. Porque meu cérebro já não dava para mais, verdade? Esta é a única coisa que eu fiz, verdade? Já Marcelo se declarou em greve, todo mundo, então já tive que escrever. Então, esse é verdade? Que internet como plataforma removeu a barreira do espaço eterno e é um one-way ticket. Esse processo de remoção das barreiras no tempo e espaço vão se intensificar, não tem volta atrás, para bem ou para mal. A segunda conclusão é que, no campo ideal, deveria se alcançar uma regra legislativa e não somente jurisprudencial, que seja uma lei equilibrada, que não é fácil não hoje em dia, que equilibre todos os interesses em jogo, que são muitos e muito grandes. A quarta, que é a consequência da terceira, que o mundo sem leis é um mundo caótico. Todo mundo reconhece esse. Mas uma coisa que vai ser pior, que o mundo sem internet ou sem interconectividade digital será um caos ainda mais grave. Temos que reconhecer esse fato e enfrentar a realidade de maneira positiva, sem querer trocar essa realidade, que não pode ser trocada. E deveriam ser feitos esforços para que, pelo menos a nível regional, seja a NAFTA, seja a Mercosul, seja a Comunidade Andina, seja a União Europeia, para a harmonização de normas em quanto a nosso tema se refere, e em quanto ao fenômeno de contato entre o direito e na internet. E esta é simplesmente uma conclusão que é óbvia, que eu já falei, verdade? Que a internet talvez seja o maior desafio que essa rama do direito recebeu e que nosso tema é apenas um exemplo disso. Tem miles e vão ter milhões mais. Então, acá eu só quero salientar finalmente, verdade, meu reconhecimento a essa gente que trabalhou para mim, é espetacular, é? Tem 37 escravos, incluindo nosso presidente aí da ASP. Então, para ele, a única coisa que eu sou responsável é a tradução, que é o português.
verdade? Que, inclusive, eu deleguei para outra pessoa porque meu portunhol é terrível, verdade? E então, eu deixo também com vocês uma bibliografia muito interessante, um resumo do que eu li para poder dar uma palestra mais ou menos mediocre aqui e não defraudar a confiança sobre os artigos que eu encontrei que ponho à disposição de vocês. Muito obrigado. Quanto tempo, muito interessante, principalmente que visando a parte prática de como as coisas funcionam nas legislações por aí nos países, o que existe e o que não existe, e foi excelente, realmente. Eu acho que, inclusive, a parte do Brasil e tudo mais, né? Então, eu acho que foi plenamente satisfatório pelo objetivo do nosso painel. Ressalto ainda que tudo isso que foi falado ainda tem a parte que a gente não comentou, que é da Deep Web, né? Que é outra complicação, ninguém sabe nem o que acontece. Pelo menos eu não tenho a menor ideia. E acho que muita gente não tem. Então, é uma coisa mais complicada ainda. Mas, nas suas conclusões, eu acho que foi muito importante que você colocou como conclusão como a gente tem que lidar com isso, que a gente não adianta lutar contra, né? A gente tem que ver como a gente vai poder navegar nesse mar e defender os direitos de quem tem direito, né? Principalmente da nossa área aqui, que nos afeta. Eu queria já, de cara, abrir para perguntas. Acho que já temos uma pergunta aqui. Perguntas fáceis, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline Ferreira, sou da Casnar. Primeiramente, eu queria parabenizar o Wilfrido pela excelente palestra e pelo excelente português. Obrigado. Excelente mesmo. E a minha pergunta, não sei se vai ser encarada como fácil ou como difícil, mas é um assunto que tem relevância para a nossa área, é que, desde 1992, a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, né, ela tem levado a cabo o chamado Judgments Project, que pretende, um dia, quem sabe, gerar uma convenção sobre homologação de sentenças estrangeiras, né? E um dos pontos que você levantou é que não basta ter a sentença, tem que ser capaz de executar a decisão, né? E uma das razões dessa convenção não ter saído ainda, né, é que tem uma grande controvérsia a respeito da inclusão de direitos de propriedade intelectual como matéria de sentença que pode ser objeto de homologação dentro do aspecto da convenção, né? Essa matéria foi, inclusive, já objeto de questionário da IPPI e, nesse ano de 2019, vai ter uma conferência diplomática na Haia, na Holanda, em algum momento desse ano, não me lembro exatamente o mês, para tentar, finalmente, fechar essa questão. Resumindo, atualmente, tem duas propostas na mesa. Ou excluir completamente PI da convenção, ou restringir de uma forma, tá, que seria possível praticamente só homologar no caso em que você estivesse buscando a execução de uma indenização em dinheiro referente a uma violação de direitos de PI. O que, dependendo do contexto, pode ser problemático, porque, muitas vezes, o titular do direito ele sabe que ele não vai conseguir executar a indenização, que ele quer retirar o conteúdo de alguma forma. Então, minha pergunta é no sentido de qual seria a sua posição pessoal com relação a essa questão? A homologação e reconhecimento de sentenças estrangeiras que envolvam direitos de propriedade intelectual. Mais clara, verdade? Se o instrumento que você falou tão claramente só é delimitado à execução das sentenças no exterior, no plano internacional, não encontra, na minha opinião, não existe razão nenhuma para excluir a área de IP. Se fosse outro aspecto, sim, talvez convendria falar de uma convenção especial sobre a área de IP.
Mas como solo você falou, se eu entendi corretamente, de uma convenção que só vai abarcar o tema de reconhecimento e execução de sentença estrangeira, para mim, na minha modesta opinião, não existe razão nenhuma, argumentação nenhuma para excluir as sentenças que involucrem casos de propriedade intelectual. Não sei se entendi corretamente a tua pergunta. Seria essa a minha resposta. Obrigado. Muita boa pergunta. Y no tan difícil. Eu te agradeço. Wilfrido, soy Renzo Escavia, de Escavia, Perú. Muchas gracias, Wilfrido, por tu presentación. Excelente, muy ilustrativa. Yo quería decir que dentro de este caos de la jurisdicción y la competencia que existe, ¿no? Las normas de conflicto, etcétera, en tantas jurisdicciones, en tantos países, tratándose de conflictos entre marcas y nombres de dominio, en el Perú ya desde hace algún tiempo, varios años, se adoptó la UDRP, ¿no? las Políticas Uniformes de Resolución de Disputas de ICANN. Entonces, de hecho, cuando surge algún conflicto entre un titular de marcas versus nombres de dominio .com.pe, por ejemplo, se puede resolver recurriendo al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI o al Cibertribunal Peruano. Existe un Cibertribunal Peruano. Entonces, no sé cómo funciona en el Paraguay, si es que también se aplican las normas de ICANN sobre resolución de disputas. ¿Hay alguna normativa local para esos casos? Y no sé si algún colega del Brasil podría dar algunos alcances sobre este tipo de conflictos. Muchas gracias. Eu vou te responder em uma língua que é muito difícil para mim falar, que é o espanhol. Querido Renzo, el ICANN también, las normas del ICANN se aplican normalmente en Paraguay como en varios países del mundo, ¿verdad? Yo creo nomás, en mi opinión, Reto, Enzo, en mi modesta opinión, que tal vez el resolver disputas sobre nombres de dominio a nivel transnacional, en cuanto a temas se refiere, es mucho más fácil que responder, que dar una respuesta de alternativa de resolución a cualquiera de esos casos de ciberocupación, de phishing, de venta de productos falsificados, porque mismo los nombres de dominio tienen inclusive una delimitación geográfica. Algunos son mundiales como los .com, pero los .com, .py o .pe en tu caso son cosas fáciles de determinar en cuanto al principio de territorialidad, cosa que no existe en otros tipos de infracciones vinculadas a Internet. Entonces yo pienso de que sí, la respuesta es sí, claro, y que concordo plenamente contigo, pero que te doy esa breve aclaración de por qué yo considero que el establecer en el campo internacional una resolución de disputa en nombre de dominio es mucho más fácil que el caso de venta de productos falsificados online o caso de phishing o de ciberocupación. Mauricio, fala, meu amigo. Wilfrido, Carlos, parabéns, obrigado. Eu queria só dar uma informação, adicionar. Na Europa, pelo Instituto Max Planck, tem o CLIP, que é Conflict of Laws in Intellectual Property, que é uma tentativa de harmonização dessa legislação internacional e está bem avançada. E o interessante é que, por conta dessas necessidades, se criou como um código mesmo, né? E provavelmente com o Tribunal Europeu isso vai ser harmonizado e talvez passado para outros países. E o CLIP, em muita coisa, ele se parece com a legislação nacional. E você começa a imaginar a questão dos crimes virtuais aí. Você tem crimes que acontecem em um lugar ou vários lugares, e, às vezes, a parte não tem como acionar em todos os países, mesmo as empresas grandes. Então, ela poderá escolher um tribunal de um país para iniciar uma ação judicial, e acordos internacionais acho que virão aí. Mas esse trabalho é muito interessante, para quem tiver curiosidade para ler, eu recomendo. Muito obrigado, Maurício. Eu concordo com você 100%. Se eu fosse alemão, eu estaria muito orgulhoso da labor que tem realizado o Max Planck Institute, não só na área de direito de propriedade intelectual, sobre todas as áreas do direito
internacional em geral. E eu tenho um conhecimento superficial desse instrumento que você falou, e eu desejaria que algum dia esse instrumento se concretizasse em um acordo pelo menos regional, se não internacional, porque uma coisa feita pelo Max Planck é uma coisa sempre bem feita. Mais uma pergunta aqui, Dr. Newton. Fazer o Wilfrido trabalhar um pouco, né? Eu vou pedir para você julgar um caso. Sim. É um caso real. Uma empresa norte-americana, uma editora com sede em Miami, edita uma revista que tem um título que está registrado como marca nos Estados Unidos. Uma outra empresa, no Brasil, tem uma revista em português com o mesmo título e o registrou no Brasil. Chega a empresa brasileira, a revista entra no mercado brasileiro. Então, a empresa brasileira move uma ação contra a editora em Miami. Eu entendo que não era o caso, porque o delito é fabricar ou comercializar. A fabricação é feita em Miami, mas está sob proteção da marca norte-americana. Então, quem devia ser processado no Brasil seria o distribuidor. Mas a autora preferiu mover a ação no Brasil e citar a empresa norte-americana nos Estados Unidos. Bom, essa é a situação da ação. Se fosse um e-book, um e-magazine, seria diferente a situação? Não vou te dar o resultado da ação, eu dou depois. Eu quero seu julgamento. Não, para mim, se eu entendi corretamente, eu concordo com a primeira parte, com o que você falou. Para mim também é uma surpresa o que a parte acionante escolheu como Estado Fórum da Ação. Mas se fosse um e-magazine, então se deveria aplicar, inclusive, acá a legislação brasileira que permitiria iniciar a ação acá no Brasil. Talvez, eu acho, Newton, se entendi corretamente, a empresa brasileira involucrada como suposta parte afetada, talvez escolheu nos Estados Unidos porque acreditou que lá seria mais fácil fazer uma injunction ou um embargo moveu ou um ação sequestro. no Brasil, Tribunal Brasileiro, no Brasil. Juiz brasileiro. Ok. E qual foi o resultado da Não ação? moveu contra o distribuidor, só contra o editor. Eu atuei nessa ação, o Marcelo também. O juiz nem o tribunal se manifestaram sobre a incompetência do tribunal para julgar uma editora em sede norte-americana, que fabrica uma revista lá, uma marca registrada lá. Mas negou provimento à ação porque disse que a marca era descritiva. Não deu para ninguém. Não, eu compreendo, mas eu concordo com tua crítica, com tua crítica. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se não temos mais perguntas, passamos a palavra. Primeiro, agradeço o excelente painel. Eu vou fazer um encerramento ou deixo aí nosso presidente falar? Certo. O seu painel que valeu por 2, né? Foi muito bom. Obrigado. E passo a palavra ao Dr. Ricardo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Wilfrido. Convido a vocês a tomar assento na plateia para o pronunciamento de encerramento do nosso presidente. Que bom que a lista é grande. Obrigado. Bom, prometo que vou ser super breve. Foram dias aí intensos, até com emoções, né? Mas, enfim, a sensação que eu tenho é que os painéis realmente foram muito bons. Todos que se acercaram de mim foi para elogiar, foi para agradecer, foi para falar que foram experiências enriquecedoras. Eu acho que, acima de tudo, o aprendizado que nós tivemos aqui durante esses 2 dias e meio. Eu acho que a maioria preencheu os formulários de avaliação. Isso, na verdade, não é pro forma. A gente, depois aqui do Congresso, a gente faz uma reunião de fechamento.
a gente analisa os comentários e tenta, a cada ano, aperfeiçoar mais ainda. Mas, de qualquer forma, a sensação que eu tenho, apesar dos percalços, hoje mais um inconveniente, já me desculpo novamente, né, pela ausência de um palestrante, mas, apesar desses percalços, eu acredito que a missão foi cumprida com louvor, pelo menos é a sensação que eu escutei de todos vocês. Eu queria só passar alguns números. Se você veja, o Congresso, desde o ano passado, alcançou um número de 200 pessoas, 200 e pouco, esse ano se manteve, ou seja, o Congresso vem ganhando prestígio entre a nossa comunidade. Dessas 200 participantes, nós tivemos praticamente 10% de estrangeiros, que também estão nos prestigiando, estão participando da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai, e a Venezuela acabou não podendo comparecer por problemas aí do próprio país. Então, realmente, nós temos, acho que estamos num crescente. Também várias pessoas se acercaram de mim para perguntar informações para se filiar, então, que era muito simples, também só chegar na secretaria para se filiar. Então, é com muita satisfação que eu encerro esse seminário, o 19º seminário. Certamente já vamos daqui a pouco começar a preparar o 20º, né? E, para encerrar mesmo, eu quero agradecer, novamente, não só a nossa comissão executiva, como a comissão científica, que é quem escolhe esses palestrantes de excelência para vocês, mas também a equipe que não aparece tanto e aparece ao mesmo tempo, que é a secretaria. Eu queria agradecer muito ao trabalho da Yara Martins e da Gisleide Lira, a equipe de marketing nossa, Flávio Reales, da Affinities, e a Regina Marinho, que está aqui também, dá sempre uma ideia, patrocinadora. Eu queria agradecer também a equipe de identidade visual, que é o Rafael Esper, que nos acompanha há muito tempo, o staff e a recepção, que tem aí a Camila, a Cíntia, a Daiane Camargo, Karen Casemiro, Marcela Jabur e a Sandra Jabur. E ainda a equipe audiovisual, que é a ASM, e a equipe de fotografia e filmagem, que é o Carlos Musimoto, e a própria equipe do Hotel Gran Merco Ibirapuera. Então, com isso, desejo a todos uma boa noite. Obrigado.